com essas situações todas que a própria situação da pandemia nos traz, né? Enquanto uma tríplice organização humana, né? E quando eu falo essa tríplice organização humana, eu estou falando dentro do embasamento de homem, né? Para a antroposofia, né? E nesse sentido, então nós vamos trabalhar olhando nessa tríplice organização humana e depois nós vamos trabalhar dentro desse nosso aspecto humano, mais especificamente relacionado à nossa alma, né? Como a gente vai lidar em termos do pensar, do sentir e do agir nessa situação, né? De formas que a gente realmente faça um aprendizado com isso, né? E não só aprenda, né? Mas que a gente se desenvolva interiormente, né? E que saia, né, algo de novo, uma mudança, eu saia transformada disso enquanto alma, né? E isso de maneira bem prática, né? Então, eu vou pedir até, se de repente eu colocar algo que vocês não consigam compreender, põe a pergunta no chat, eu não sei onde que vai aparecer aqui, porque eu estou vendo só as carinhas de vocês aqui no cantinho, mas acho que a hora que alguém escrever alguma coisa vai aparecer o chat aqui, né? Para vocês poderem estar acompanhando, ou levanta a mão, né? Ou pede uma explicação para a gente que não vai ter interrupção, né? A Beth colocou. Mas eu gostaria, assim, eu vou estar tentando transmitir isso olhando para o rostinho de vocês, né? E se eu sentir que está compreensível, nós vamos caminhando junto. Então, eu vou partir por coisas bem práticas, didáticas e pedagógicas, vamos dizer assim, né? Iniciando essa nossa conversa, por esse caminho que eu falei para vocês, do que eu me dispus a colaborar nesse momento, né? Até em virtude do que vem acontecendo no consultório e em todos os meios nos quais eu tenho relação, né? E que eu coloquei para vocês lá na chamadinha, né? Do Promovendo Saúde em Tempos de Pandemia, eu coloquei assim, que nós iríamos tentar juntos, né? Como desenvolver, aprender e mudança, e quais as mudanças, né, e como eu ajo, no caso, né, eu agir, então, desenvolver, aprender e agir com o meio, né, nós estamos já aprendendo a agir nesse meio social, através do virtual, né, nós já estamos tendo que criar esse novo jeito de se relacionar nesse meio social, como eu posso atuar ou agir dentro do meu contexto familiar, seja do pequeno núcleo, que é o que mais está na nossa casa hoje, marido, filho, irmão, né? Ou seja num núcleo maior, então dentro desse contexto familiar, e como eu lido com isso, diante de toda essa situação, como eu, Helenice, posso lidar, né, com essa situação de maneira que eu aprenda, que eu me desenvolva e que eu tenha atitudes novas, que eu crie novos atos, que eu crie novas formas de pensar, né? Que eu traga essa responsabilidade, né? Ética diante desse momento para o mundo, né? E isso, essas três questões, né? Esse aprendizado, esse desenvolvimento e essa atuação, essa mudança, atitude diferente, né? Sempre ela vai ter que estar em coerência comigo, né? Então, que é o primordial, que é o princípio primordial, né? Que é o sentimento de coerência, quer dizer, isso não pode só entrar na minha cabeça, né? Esse momento, ele é um momento que minha família, que a sociedade como um todo, que, né, os continentes e todos os continentes, ou seja, essa pandemia é algo que está nos unindo a toda a humanidade, né? E para esse sentido, eu tenho que ver o sentido disso, né? Veja, a gente não está isolado no mundo, então, para que a gente realmente faça um aprendizado, né? E que
traga um significado de estar vivendo em sociedade, né? O que é essa vivência na sociedade? Né? Quais os meus aprendizados nesse sentido? Né? E isso vai se dar, seja num conhecimento, num aprendizado, né? A nível do meu pensar, né? Seja na maneira com que eu me relaciono, né? Na maneira como eu lido com essas emoções ou essas forças emocionais e as coloco dentro de um acolhimento e tenho emoções mais amorosas, serenas, que me tire das situações que o meu pensar desequilibrado pode levar, o meu sentir pode trazer para mim, né? E que mesmo possam estagnar a minha vontade, né? E que podem estar atuando também na minha vontade, e isso me imobilizando, me tornando impotente, né? E eu não consigo fazer nada com isso. Então, é por esse caminho dessa chamada, né, que foi colocado para vocês, então, a gente tentar ter juntos, né? Por isso que eu quero que depois vocês coloquem perguntas ou dúvidas ou situações que vocês estão vivenciando nessas, quais seriam, eu quero perguntas mesmo, ou para a gente poder levar juntas uma resposta desse criar juntos novas possibilidades, né? Então, para que eu não esteja aqui só falando para vocês, mas que juntos nós possamos construir algo novo, né? E aí eu vou, depois de fazer essa entrada, eu vou ler uma poesia que tem um pouco a ver com isso, e depois, no final, a hora que eu terminar minha fala, eu vou trazer outra poesia que nós vamos integrar, e daí nós vamos pensar juntos essas saídas, e para vocês poderem estar me ajudando, vendo se de verdade foi funcional, foi útil, e se eu pude colaborar com vocês nesse sentido do propósito, né, para o qual a gente fez essa chamada, tá? Então, nós vamos estar trabalhando em cima disso. Temos que ter alternativas. Se eu estou com o meu pensar desequilibrado, quais as posturas, tá? Eu vou tentar passar pelos 3, mas eu tenho certeza que vocês vão ter histórias de vocês, ou histórias que vocês estão vivendo, e que daí nós juntas vamos, dá para fazer assim, vamos trabalhar com a respiração, tá? Então, eu vou só ler essa poesia, e pensem que essa poesia tem a ver com o nosso propósito. Tá? Toda ela vai estar linkada, tudo vai estar linkado com isso. Eu passei a poesia para a Beth, né? E então eu vou ler para vocês. É uma poesia do Rudolf Steiner, né? Então é assim: as verdades vivenciadas em conjunto tornam-se força cósmica terrena. No anseio humano, na busca humana e no esforço do homem. Tá? Então, pensem nessas 3 questões: no anseio humano, na busca humana e no esforço humano. O que é que nós, de verdade, agora com esse nosso webinar, né? O que é que nós podemos trazer dessas verdades que nós vamos falar? Será que nós vamos conseguir transformar essas forças que, de repente, acabam por nos paralisar, né? Ou acabam por nos amedrontar, né? E até nesse sentido, né, que eu falei para vocês que dentro, então eu vou começar situando essa tríplice constituição humana, né, que o Rudolf Steiner traz, e depois nós vamos ver essa questão específica da alma humana, que acaba fazendo essas pontes com esses outros mundos, né? Então, a gente tem um mundo, dentro da visão steineriana, um mundo que é composto por um corpo, né? E esse corpo, ele tem vários elementos
que estão nele, né? Que a gente chama de corpos, né? Mas o corpo como um todo é como se ele tivesse uma parte que está aí, a substância concreta, que eu vou lá no meu exame de sangue, doso, cálcio, ferro, magnésio, então, que a gente chama isso de substâncias concretas físicas, né? Que é o corpo físico, que vai estar trazendo essas substâncias. A gente tem aquela parte do corpo que é a parte que viabiliza a existência da vida, né? Que a gente chama desse corpo que traz a vida, né? Então, que é tudo o que possibilita o desenvolvimento, a reprodução, né? A gente tem um outro aspecto, né? Desse corpo, né? Que compõe esse corpo, que é um aspecto que está relacionado a eu estar animado ou eu ter uma presença de ação ou reação, de antipatia ou simpatia. Então, quem já está acostumado com a antroposofia vai já dizer, o corpo físico, o corpo etérico e corpo astral, né? Mas eu só estou colocando dessa maneira porque eu sei que tem pessoas que não estão acostumadas com a nossa linguagem, né? Então, só para vocês entenderem que dentro dessa imagem, dessa primeira estrutura, né, ou desse primeiro mundo, que é o mundo corpóreo na antroposofia, a gente tem esses 3 reinos, essas 3 instâncias, né? Então, um corpo mineral, um corpo vegetal e um corpo que está relacionado ao reino animal, né? Então, seria o corpo físico, o corpo vital e o corpo astral ou o corpo animado. Só que nós, seres humanos, né, aí entra uma outra esfera, né, a gente vai ter esses 3 elementos, né, nesse corpo físico e que ele vai ser permeado, ele vai estar permeado, né, e nele adentra como se fosse uma camada, eu tenho lá dentro um aspecto que daí é um elemento que a gente chama de eu, né, que está dentro desse corpo. Então, é o elemento que a gente vai chamar de eu e que vai estar relacionado ao reino humano. Aí eu tenho envolvendo ele, né, o corpo físico, o corpo etérico e o corpo astral. Tá? Isso seria a natureza, isso seria do que é composta a natureza do corpo humano, né? Aí a gente tem um outro aspecto, né, que se chama a alma, né? Então, a alma dentro da teoria steineriana é esse elemento, né, que ele está fazendo a ponte entre a corporeidade física, que é o que a gente acabou de falar, né, e o mundo espiritual. Então, esse mundo espiritual e esse mundo físico, eles têm esse meio, têm essa posição de liberdade, esse vácuo, aonde ali nós temos o que é chamado de alma humana. Então, é um espaço aonde vai se desenvolver o novo, né? O vir a ser, tá? E essa alma, né, ela vai estar fazendo essa ponte entre cima e embaixo, ou seja, entre o mundo espiritual e o mundo físico, né? Então, só vai se poder trabalhar com o terceiro elemento da corporeidade humana, nessa tríplice, né, constituição humana steineriana, que é o espírito. Então, o espírito ele está relacionado ao elemento, né, que vem do mundo espiritual, que chega até nós do mundo espiritual e que está diretamente, ele vai acabar nessa ligação com o ser humano, ele vai estar ascendendo, né, ele vai estar acordando, podendo ser, né, o aspecto que eu porto, que tem a ver com a minha individualidade. Tá? Então, ele já é algo muito mais eterno, né? Então, ele não é físico,
no sentido como a minha corporeidade dá, ou como eu posso encontrar no meu sentimento quando eu trabalho com a alma, né? Mas ele é uma presença interior, né? E daí a gente vai falar disso, que tem a ver com esse sentido da vida, né? Então, essa tríplice constituição humana, né, dentro da imagem steineriana, é o caminho que a gente vai fazer. Só que nós, enquanto seres humanos, nós estamos nesse meio, né? Então, a minha identidade helenice, ela está nesse mundo enquanto uma alma humana, né? E eu vou buscar o meu desenvolvimento com isso. Só que esse serzinho helenice que está aqui, ele vai se ligar por uma ponte com o mundo espiritual, e que essa ponte na alma humana, ela é feita através da qualidade, ou do que a gente chama da faculdade da alma do pensar, né? Então, a alma humana, ela vai ter 3 faculdades, né? 3, vamos dizer assim, 3 cursos que eu vou passar, né? Dentro do meu universo helenice, eu vou ter uma faculdade relacionada ao que está fazendo uma ponte com o espírito, que é o pensar, uma faculdade que está relacionado com o próprio anímico, né? Que é o sentir, e uma faculdade que vai estar relacionada com o aspecto do meu corpo, né? Que daí tem a ver com a vontade, tá? Então, eu vou trabalhar com esse pensar, essa forma de perceber, de compreender e desenvolver um pensamento no mundo meu, helenice pensando, né? Uma forma de eu agir ou atuar no mundo através da forma de eu me relacionar ou de eu me ligar a essas coisas que o mundo me traz através das minhas emoções. Então, isso tem a ver com uma questão que a gente chama de neurofisiologia, psicofisiologia, ou sistema simpático e parasimpático, né, nessa qualidade. E temos uma outra ponte, que é a forma como isso vai trabalhar com a minha vontade de atuar no mundo, né? Então, pensa, agora vamos transpor, ó, pensar, sentir e esse agir em termos de atuação, né? Então, pensar, tá? Eu trago coisas para o meu pensar, né? Então, vem imagens para o meu pensar, né? E aí, vamos pôr isso em pandemia. Como o nosso pensar, ele é influenciado, entende? Nesse momento da pandemia, né? Então, o nosso pensar hoje em dia, né? Então, veja, pensar é tudo que eu recebo, né? O pensar é tudo que está relacionado com as coisas que eu percebo, que eu compreendo, né? Mas não é uma compreensão racional, é primeiro assim, tudo que me impressiona, né? Então, todas as impressões, ou seja, aquilo que vem e adentra aos meus sentidos, vão atuar em mim diretamente na minha forma de pensar, tá? Ele pode ir lá e paralisar minha vontade, mas ele primeiro entra não como algo que tem a ver com luz, mas sim com treva, né? Então, quando é algo que é luminoso, que eu apreendo, que eu compreendo, que eu quero conhecer, eu vou trabalhar com o meu pensar dentro sempre. O pensar, né? Então, a gente vai estar falando de alma, né? Então, a alma relacionada ao pensar, a alma relacionada ao sentir, a alma relacionada ao atuar, né? Então, veja, quando eu estou falando das reações que a alma, em meu pensar, elas podem atuar, sempre nesse momento da pandemia, ela entra como luz ou treva, né? Então, o que é que eu quero, né? Quando eu vou despertar o meu conhecimento, ou quando eu me disponho a tentar conhecer sobre a pandemia,
eu não vou, na maioria das vezes, por esse mundo mais luminoso, de verdade conhecer a pandemia, né? Ou saber, me inteirar mais da pandemia. Por quê? Porque nós somos imensamente impressionados, né? Pelas mídias, pelos médicos, pelas pessoas que estão nervosas, ou às vezes alguém na nossa casa que está com um medo enorme, né? Então a gente já tem uma contração, uma antipatia sobre o Covid. Então, o Covid já faz com que, nessa parte do meu aprendizado, eu já traga um aprendizado mais doloroso, entende? Porque eu venho com ele nessa qualidade de contração. Então, eu trago algo para dentro de mim que me contrai em termos do desenvolvimento espiritual. Lembra que eu falei que o pensar está relacionado, faz essa ponte entre a alma e o espírito, né? Então, pegando a alma, eu relacionando o mundo do espírito, quem faz isso na minha alma é o pensar, né? Então, veja, eu já entro num primeiro aspecto com a pandemia, entre luz e treva, ou seja, entre medo. Aqui já entra essa questão que é o medo, né? Então, e o medo é pela falta de conhecimento, né? Então, a gente não tem esse conhecimento da doença. E mais, não é que a gente não tem. A pandemia está uma pandemia porque foi algo novo para todo mundo, né? Então, não foi só para nós aqui no Brasil. Ninguém está sabendo com quem está lidando. Cada hora ou cada dia se descobre uma cepa diferente do vírus, cada hora atinge uma outra idade. Então, isso só deixa a gente mais aberto para todas essas influências que vêm por aí, né? Então, esse cuidado, né, nessa qualidade anímica, que está relacionada ao pensar e à qualidade que, em essência, vai me ajudar a fazer um aprendizado e eu ficar livre com esse aprendizado depois que tudo isso passar. E não eu ficar com isso retido, como é o que lhe acontece agora, né? E daqui 6 meses, 9 meses, eu fazer uma doença que teve a ver com esse choque não digerido, né? Mas que ficou cristalizado como frio, né? Que depois a gente vai ver que daí frio e calor tem a ver com a outra esfera, né? E que isso não ficou trabalhado. Então, a gente falar para conhecer, esse conhecer, né? Para que cada um de nós nos conheçamos diante da situação e falar com o de casa, falar com o filho, você está perguntando, com o marido, com os colegas, as informações que a gente tem, educadamente, né? Seria o ideal que nós fôssemos ter fontes que pudessem nos ajudar a conhecer sobre o Covid, vamos dizer assim, né? Ou qual é o sentido que esse vírus pode trazer num universo maior, né? Num sentido de uma doença que é uma doença social. Ela está espelhando para nós um aspecto muito maior, né? Do que somente o terceiro nível lá, que é a perda, lidar com a morte, com a vida, né? Que pega em nós. E aí nós estamos, por medo de morrer, nós não estamos se liberando do aprendizado, tá? Então, o cuidado que nós temos que ter com tudo que chega para nós em relação ao Covid, né? Para que realmente isso não nos impeça, né? Não nos impeça de aprender ou de fazer um aprendizado maior, né? E quando eu digo maior, é no sentido do desenvolvimento mesmo, né? Com relação ao que essa patologia, né, pode trazer para nós. Então, eu tenho esse aprendizado
que está, né, nessa esfera que liga, né, nessa faculdade anímica do pensar, e que daí eu posso ter um pensar que me liberta, ou eu posso ter um pensar que me aprisiona, porque na realidade eu não estou trabalhando o meu desenvolvimento do pensar em relação a isso, né? E aí eu passo a ter um medo da doença. Então, em vez de ser algo que de verdade eu posso fazer um aprendizado integral, eu não consigo fazer, né? Por quê? Porque aquilo que era para ser desenvolvido do espiritual que está involucrado em mim, eu paro lá embaixo, entende? E aí não consigo fazer esse desenvolvimento animicamente no meu pensar, tá? Eu vou voltar depois para a gente falar desse trânsito aí, né? Aí eu tenho essa segunda esfera, ou essa segunda faculdade, né, que precisa ser desenvolvida. E que ao ela ser desenvolvida, ela pode me tornar capaz, não é de ter um controle, mas de eu lidar com os meus sentimentos. Assim como se eu desenvolvo a faculdade do pensar, eu aprendo, né? Eu aprendo e desenvolvo um conhecimento, né? A hora que eu aprendo a lidar com a faculdade do sentir, eu me torno capaz de um desenvolvimento interior, né? Então, aquilo que eu sinto não é mais uma emoção, ou seja, não é uma energia em movimento mais, e ele se torna um sentimento compreendido. E isso faz com que aquela faculdade que eu trago, ela se torna numa capacidade de compreensão dos sentimentos, né? Então, aqui no sentir, né, na hora que a gente está trabalhando com o sentir, nós vimos que lá no pensar eu tenho o que chega e me traz um obstáculo, está relacionado à luz e treva, né? Então, não, essa qualidade de luz ela não consegue permear. No sentir, o que a gente já tem é o calor e o frio, tá? Então, assim, mas também vem medo, medo é frio, né? Vem medo, né? Ou vem um pânico, que você tem o medo, mas que você hiperventila, né? Você respira excessivamente e você perde a consciência, né? Então, aí a gente tem essa esfera, veja, porque é pelo movimento excessivo, mas o movimento no rítmico, no cardíaco, né? No que a gente chama de sistema rítmico. Não é uma invasão de coisas, ou eu depois sozinha lá, pensando só no pior, o que vai acontecer, meu Deus do céu, posso perder meu pai, posso perder minha mãe, eu só penso nisso, vou lá, vou começar a limpar tudo que eu tenho que limpar, cuidar de tudo que eu tenho que limpar. Isso tudo está relacionado ao pensar, né? Agora, aqui tem necessariamente tá relacionado a eu comigo no ambiente, né? Eu e o ambiente, eu e esse meio, eu e essa relação aqui no meio, tá? E a hora que eu não controlo isso, eu faço um desequilíbrio no sistema glandular, né? Então, o que a gente chama, eu vou fazer um desequilíbrio no que a gente chama do eixo, no sistema nervoso neurovegetativo, ou no eixo simpático-parasimpático, tá? E aí eu fico estimulada pela noradrenalina e eu começo a fazer o primeiro eixo do estresse, né? Então, eu começo a ter respostas anímicas, porém, a nível da esfera do sentir, que estão diretamente relacionados a calor e frio, tá? Então, né, o medo faz com que? Faz com que todo o meu sangue das extremidades não cheguem, né? E aí eu empalideço, eu embranqueço, e até o ponto de que eu acabo desfalecendo pela falta de consciência, né? Então, é a hora que o sangue não vai mais para o mundo, né? Então, se o sangue está lá no mundo, está nos meus membros, né? Agora, se num momento de medo, o que acontece? Sai dessas extremidades, né? Então, eu emudeço, porque eu tenho medo até de falar, não sei o que vai acontecer,
Eu paraliso membro superior e membro inferior, ou seja, eu perco a liberdade do ir e vir, eu fico estarrecida, né? E isso gera na minha alma uma situação de frio. Então, é o momento onde eu venho e me congelo, né? Então, eu venho e me retraio. Tá? Essa situação, né, é uma das respostas que nós, seres humanos, né, ou almas humanas, temos de reagir. Então, nós temos essa forma de reagir que tem a ver ou eu viajar na maionese e ficar louca pegando tudo que existe de informação em tudo quanto é lugar e minha cabeça fica que é um voar só, ou, né, a forma que a minha cabeça pode fazer é simplesmente está caindo o mundo, mas não é nada, isso é histeria coletiva, isso é fantasia, né? Então, o nosso pensar, ele pode reagir dessas duas formas. Ou eu me agarro demais na coisa, ou eu não estou nem aí para a coisa. Né? Então, lembra, a alma sempre vai agir de polaridade. Quando a gente chega na esfera do sentir, né, que eu coloquei para vocês, essas duas formas de eu estar reagindo. Né? Então, ou eu tenho frio, ou eu tenho calor. E frio e calor no sentido anímico mesmo. Né? Então, e que pode até chegar físico. Né? Porque quanto mais eu saio da consciência, mais eu vou tendo esse frio, mais eu vou sentindo esse frio. Então, quando a gente coloca essa reação de calor e de frio anímico, né, o que é que está acontecendo? O isolamento, qual era o cuidado que nós estamos colocando com o que foi pedido de isolamento? Né? É um isolamento físico do mundo, do entorno. Porém, não é um isolamento nem de si mesmo, porque esse frio e calor, ele vem quando eu me isolo até de mim mesmo. Né? E quando eu digo de mim mesmo, é da minha essência. Né? E isso traz medo, isso traz pânico, isso traz falta de coragem, isso traz perda de fé. Né? Eu não consigo mais acreditar. Né? Então, isso é onde nós temos que fazer esse trabalho, porque essa faculdade anímica, que é a faculdade do sentir, né? É a primeira que eu tenho que tentar religar. Porque não adianta eu controlar a minha cabeça, né? Não adianta eu controlar a minha vontade, tá? Mas se quem estiver fazendo isso não for eu mesmo. Entende? Então, esse cuidado que a gente tem que ter, né? E eu digo cuidado porque a gente está tendo que cuidar disso com uma criança, com um adulto, com um idoso, né? E ele, às vezes, entra nesse medo, né? E ele começa a esfriar. Né? E se você começa a esfriar, você começa a atrofiar cada vez mais o que a gente vai falar, que é a terceira faculdade da alma humana, que é a nossa fornalha, que é o nosso combustível, que é da onde nós temos a energia para ser, que é aquilo que lá no comecinho eu falei, né, que é a nossa centelha divina, que é a minha ligação, que é o meu eu em essência, tá? Né, que é envolvido por esses três invólucros que nós falamos, né, lá no início. Então, veja, se eu, né, desenvolvo a faculdade do pensar, eu consigo enfrentar os pensamentos e conhecer sobre o Covid, ou não é o Covid, né, as situações que o Covid nos traz a nível de pensar, levando uma luz, uma consciência. No sentir, eu consigo lidar com esse calor e esse frio, né, esse medo na esfera anímica, tá? Para que eu não me, ou, né, a gente usa o termo, histerize demais, né, fique, meu Deus, hiperventilada, ou seja, tudo entrou em mim, eu não joguei nada para fora e aí só vem o medo. Né? Então é como se eu estivesse enchendo um balão de gás hélio e quanto mais eu encho, mais eu vou saindo da realidade. Ou seja, eu saio da realidade até que eu tiro o pé do chão, eu desmaio, eu perco a consciência, eu não consigo mais fazer nada, né? E eu paraliso.
tá? Só que quem vai me ajudar e vai me fazer com que eu não consiga, que eu realmente paralise, é essa terceira esfera da alma humana, que é a vontade, né? Então, a vontade é aonde está todos os nossos impulsos, né? Então, o impulso para querer conhecer lá de cima, o impulso para querer me desenvolver, que vai dar a força para o sentir, e esse impulso de melhorar e de me transformar com isso. Então, essa vontade é o que, na realidade, nós temos que acessar para poder ajudar qualquer indivíduo, né, a poder realmente aprender, né, se conhecer, então, o aprender com a situação, se desenvolver na interioridade, a nível do seu sentir em si mesmo, né, e com isso ter ações no mundo que sejam ações, não é de enfrentamento, mas são ações novas, ações como resultado do seu enfrentamento desses medos que veio no sentir e que também a nossa cabecinha constrói, né? Então, tudo aquilo que vem pela luz que acabo negativando, ou tudo aquilo que vem pelo calor que eu acabo negativando, né? Então, assim, aonde eu esfrio e aonde eu fico no escuro, tá? Então, é só essa fonte de baixo é que vai ser acessada, ela precisa ser acessada por a hora que eu transformo o calor que está na esfera do meio e transformo em luz o que está na esfera do pensar. E quem me faz isso, gente, nessa esfera da vontade, tá uma coisa, né? Então, a polaridade lá na esfera da vontade chama-se vida e morte, né? Então, é a hora que eu estou enfrentando a verdadeira vida, é a hora que eu trago o sentido para estar vivo. E não eu estou vivo porque eu nasci do fulano e da Beltrana, eu estou vivo porque eu trabalho, eu estou vivo porque eu ganho meu salário no final do mês, eu estou vivo porque eu sou importante para o mundo, eu estou vivo porque eu tenho o que eu quero, entende? É a hora que você vai dar um outro sentido para a tua existência em vida. E as pessoas que não têm esse sentido, isso é uma experiência que eu estou tendo muito aqui no consultório, nessa situação, são as pessoas exatamente que estão sem sentido. E aí, o que é que elas são mais fortemente abaladas? É com a morte. Então, elas nem têm risco, vamos dizer assim, não tem risco no sentido de que estão se cuidando, estão lá os 2 meses já, ilhado, sozinho, cuidando, tendo cuidado, mas elas não estão lá nesse processo higiênico ou metamorfósico de olhar coisas boas, desenvolver atitudes coerentes, compreender o sentido dessa sua vida nesse momento, com essa fase, com as perdas, né? E não estou dizendo perda de vida só, né? Tem gente que está sendo abalada financeiramente, tem gente que está sendo abalada no seu trabalho, né? Tem gente que está perdendo a relação com o neto que ia buscar e levar na escola, tem gente, então assim, a gente vê, tem muita perda do que me fazia, do que trazia o sentido na minha vida, né? E aí, se a gente esmurece, não alimentando essa vontade nessas pessoas de realmente metamorfosear e trazer um novo sentido para essa situação, né? Porque a vida perdeu o significado anterior. É fato, né? Nada vai mais ser como era ontem, né? E nós vamos levar um tempo para alterar isso. A vida já é assim, né? Cada dia é um novo dia, né? Então, só que agora é como se a gente tivesse um espaço grande, sabe? É um espaço maior aí que eu vou ter de como era e de como está, né? Então, eu necessariamente vou ter que estar diferente, né? E nesse sentido, nessa barreira da vontade, né, que está relacionado à morte e à vida, é realmente eu aprender a entender o significado de que é na morte
que a gente renasce para a vida eterna, né? Então, mas a morte de quem? Desse ser que até então eu estava trazendo como se fosse o sentido da minha vida, né? Eu mesma estava com um monte de propostas já feitas nesses primeiros semestres, com a agenda lotada, né? Passagens compradas, situações já organizadas, simplesmente altera-se tudo, né? Então, agora, como eu lido com isso? Né? Qual é o aprendizado que eu faço com isso? E esse aprendizado está trazendo um sentido para o meu interior, né? Então, eu estou me desenvolvendo com isso, enquanto ser humano, tá? E se isso me desenvolve, ele está me desenvolvendo e abrindo para mim uma mudança na minha postura, ou no meu jeito de ser, ou na maneira de usar a vida diferente, né? Então, isso é o que a gente tem que estar tentando amorosamente, né? Compartilhar com as pessoas, ajudar essas pessoas nesse momento da crise, porque a gente tem essas barreiras emocionalmente, né? E não são só barreiras, a gente chama isso de barreiras ou de obstáculos, né? Ou as provocações que a vida nos traz para a gente poder se desenvolver, mas essas barreiras, esses obstáculos, essas provocações, que hoje é o Covid, né? Que é o motivo do nosso encontro, mas cada dia nós temos um obstáculo, seja uma doença, seja a perda de um ente querido, seja a perda de um trabalho, seja qualquer atitude que gere em mim, né, um movimento de antipatia ou um movimento de resistência, né? Então, nesse sentido, esses obstáculos vêm muitos sentimentos, e que não são sentimentos, né? Na realidade, são emoções, ou são forças emocionais que ficam manifestas, né? Elas se manifestam, elas se expressam, e que eu tenho que fazer o quê? Apreendê-las, compreendê-las, né? Transformar esse sentimento de antipatia, e não é que eu venha gostar do Covid e transforme em simpatia, não, né? Eu não posso negar, porque se eu negar, eu impeço o meu desenvolvimento do espírito. Se eu estou negando, eu não desenvolvo o meu pensar. Por quê? A minha alma, o meu aspecto que ainda está se desenvolvendo no mundo, ele vai reagir de 3 maneiras, né? Então, qual é a maneira que eu reajo quando eu estou trabalhando com esse aspecto do pensamento? Eu falei para vocês, né? Então, assim, eu vou estar sempre reagindo com uma fuga do pensar. Então, o meu pensar, eu fujo, né? Eu fujo de pensar. Ou eu penso outra coisa, ou eu me fixo nesse pensar, mas quando eu digo eu fujo, porque assim, eu não estou no que aquilo está fazendo comigo para desenvolver o pensamento. Eu vou lá e tento materializar o Covid. E aí eu materializo a doença. Ou eu nego a doença. Então, eu tenho uma fuga de desenvolver o pensar da Helenice. Entende? Eu materializo um pensar de algo que é patológico, não é higiênico, e eu trago a doença para dentro de mim. Então, quando a gente diz que o pensar ele precisa me viabilizar um novo conhecimento da doença, isso tem que ter um link comigo, né? Então, ou eu fujo a nível da esfera do pensar, eu nego, né? Eu lido com isso como não uma verdade interior, mas uma verdade exterior, né? Na esfera do sentir, a gente já viu, né? Então eu vou estar reagindo ali com essa polaridade do calor e do frio, e nesse momento é um momento que pela antipatia eu me recolho, me borro de medo, como a gente diz, né? Eu me contraio, eu gelo e eu congelo. Então eu vou ter uma atitude que a minha alma, que é aquilo que vai acordar lá embaixo, lembra que eu falei que aqui está o calor, né? Esse calor, ele se torna
petrificado. E aí é fácil de entrar aquele pensar adoecido que eu tenho e sair mandando ou me dominando. Porque aquele norteador interno, que é quem faria o link com a verdadeira essência minha que está lá embaixo, ele não tem como habitar, porque eu congelei. Eu me tornei frio. Né? E aí, isso acontece e acontece muito nesse momento. Tá? E aí, o que acontece? Se eu congelo esse norteador que vem e diz para mim, ó, você está hiperventilando, né? Você está ficando ansiosa, você está nervosa, eu perco esse balizador interno e eu vou fazer sintoma físico, né? O que está lá embaixo na minha vontade vai e faz com que eu acabe atuando, tendo ou uma síndrome do pânico mesmo, ou que eu pegue e faça o quê? Eu vou lá e, meu Deus, né? Eu digo porque eu estou vivendo isso com pacientes, não existe álcool que chegue para algumas pessoas, né? Não existe possibilidade do marido que tem que trabalhar fora entrar dentro de casa, ele já dorme lá na edícula, para não se misturar dentro de casa. Então, e aí eu tenho que limpar tudo muito, mas o que é isso? É uma vontade, é uma atitude, são ações não de coragem, mas ações de defesa para o medo. Né? Então, que é o transtorno obsessivo-compulsivo que está aí extremamente presente, e as pessoas não estão fazendo isso porque elas querem, elas estão fazendo isso exatamente porque o dono da casa está congelado. Né? O dono da casa foi repreendido, ele está apreendido, ele está sufocado nessa polaridade de frio e calor. Né? E aí o nosso papel é realmente, e se isso acontece, veja, né? Então aqui está no rítmico, aqui está no meio, nós falamos pensar, sentir, e aí aquilo que me põe com ações, membro superior e membro inferior, com ações realmente de ir para o futuro no mundo, de fazer alguma coisa, ele não está fazendo porque não transformou nada. Então ele está trabalhando ou ele está atuando em cima de um jeito errado de pensar. Né? Então, eu sei que vai ser preventivo eu limpar tudo. Eu não estou dizendo para ninguém limpar, tá? Eu estou dizendo assim, quando isso se torna excessivo, demasiado, que a pessoa esquece de se reencontrar nessa situação, né? E ela se isola mais ainda com isso. E as pessoas que têm essa reação, onde essa parte que tudo, né, que a nossa ação, que o metabolismo, né, que o sistema metabólico vem e invade o sistema neurosensorial, quando invade o sistema neurosensorial, a pessoa vai ficar com aquela ruminação mental e pensando pior, vendo quantos morreram, aonde que está morto, e qual que o vizinho morreu, e quem que está ali. É um pensar. Ó, ele está gastando toda a sua força num pensar adoecido. Né? Então, é como quase uma paranoia, é uma paranoia mental. Né? E acontece isso quando vem no sentir, eu vou fazer uma hiperventilação, eu posso fazer pânico, eu posso fazer medo, né? E que a gente vê, né, muito isso está acontecendo, que você tem, às vezes o paciente me liga, ele, para, vamos junto, lá, ele está lá onde ele está, eu estou no telefone, você tem que ser o eu dele. Né? Você tem que fazer esse caminho do meio e se tornar o eu dele nesse momento, porque ele congelou, ele simplesmente não está com essa referência em si mesmo. Então você tem que trazer isso. Né? E com a criança isso também está acontecendo, e o pior, eles não têm mesmo esse eu. E eles acabam muitas vezes espelhando o que está dentro da casa. Né? Então a gente tem que ter esse momento de ficar, né, no centro, se pôr em si mesmo e ajudar a de novo descongelar ou levar para essa esfera do meio, essa qualidade de calor, para que a pessoa possa voltar de novo, expirar, inspirar e expirar. Né? Eu até ia ver a poesia do Goethe, das Duas Graças, mas não deu para pôr, porque senão fica muito. Né? E aonde é isso? Inspirar o ar e dele se livrar. Inspirar constrange, expirar liberta. Tão linda é feita a vida, uma mescla. Ali, aperta, quem lembra faz lá. Não sei o que lá, quando ele
te contrai e depois ele te liberta. Agora me faltou a... Agradece a Deus quando ele te aperta e agradece de novo quando ele te quando liberta. ele te liberta, né? Eu ia pegar aqui Então, assim, isso é a hora que você traz esse. Agradece a Deus quando ele te aperta e agradece de novo quando ele te liberta. Então, é esse movimento do meio que eu falei para vocês lá na nossa palestrinha, no início da palestra, quando eu coloquei que é a minha relação, né, com esse aprender com o meio social, familiar e consigo mesmo. Então, eu estou com essa trindade presente aqui nesse meu sentir, né? E aí nós temos esse último nível, que é o nível que a gente acabou de colocar. Deixa eu só achar onde que está o zoom aqui. O zoom não, esse último nível, né? Que é o nível do sentir, da vontade, desculpa, que daí tem a ver, sim, com a vida e a morte, né? E que, veja, se eu não acesso isso, essa força, esse combustível, essa força propulsora, que a gente chama de vontade, ela é usada por essa falta da presença do eu, seja a falta de presença do eu no pensar, seja a falta de presença do eu no sentir, né? Então, é necessário que nós cheguemos até essa vontade, né? Para que essa vontade ela possa ter um ato livre, um ato de liberdade, um ato transformador para essa situação do Covid. Senão, eu não vou ter mudança, entende? Não vou ter um desenvolvimento no meu sentir, e muito menos eu faço um aprendizado. Eu continuo simplesmente transformando, em vez de eu trazer uma postura salutogênica, eu só mantenho a doença existindo em mim. E mais, com a minha força do espírito sendo gasta em algo que só faz eu ficar correndo em círculo. Eu não transformo nada, eu não desenvolvo nada, né? O Goethe, ele traz isso, né? Então, o nosso pensar, ele trabalha com essa polaridade, né? Então, o que eu falei para vocês, as pessoas ou elas fogem, né? Ou elas fogem a nível do pensar, né? Ou, senão elas não estão fugindo, elas estão conhecendo, né? A nível do sentir, ele chama de intensificação, né? Então, no pensar eu polarizo, no sentir eu tenho a intensificação. Então, é a hora que eu faço a intensificação do sintoma. Então, é essa contração, né? E a hora que eu congelo, tá? E na vontade é a hora que eu tenho essa possibilidade do que ele chama eu sair numa oitava acima, ou eu transformar, eu metamorfosear isso, né? E aí eu não entro, eu não saio do jeito que eu entrei. Eu saio transformado, e isso através de atos diferentes daqueles de medo, de pavor, de pânico. Tá? Então, esse caminho salutogênico ou higiênico, como o Steiner traz, é que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que usar a coerência. Eu tenho que trazer o sentido de coerência. Eu tenho que compreender qual o sentido da Covid. Né? Ou não é da Covid, dos resultados ou das consequências do Covid na minha vida, no meu entorno social, né? E para o meu meio próximo, né? Então, que a gente diz que é para o pensar, para o sentir e para a minha vontade de estar atuando livre no mundo, eu ter um ato de vontade livre, tá? Porque senão não existe ato de vontade livre, ou seja, eu não libero aquele germe ou aquela essência que eu falei para vocês lá no comecinho, que está dentro da corporeidade na tríplice constituição humana, né? Aquilo que é envolvido pelos corpos, tá? Se eu não controlo ou se eu não educo, né? Essa luz que entra pelo meu pensar e esse calor que dentro do meu sentir pode ser utilizado para que realmente o novo aconteça. Senão, eu não desperto essa vida livre. Eu simplesmente tenho aquilo que eu trago e eu vou para a morte com isso.
Ou seja, eu faço a mesma coisa, né? Eu faço a mesma coisa, eu não transformo nada, tá? E é nesse sentido, né, que eu gostaria de estar compartilhando com vocês e como a gente lida com esses impulsos, né? Como a gente lida com essas características que estão aí para eu transformar isso que está a nível do pensar, né? Que traz para mim esses desafios a nível de eu conhecer, né? De eu tomar conhecimento, de eu ter uma compreensão, de eu fazer um aprendizado. Então, como eu lido com o impulso do conhecimento com o Covid, né? E é um conhecimento que eu faço, não é um conhecimento que vem de fora e me impressiona, me imprime um monte de tranqueira e de coisa boa também. Só que é tocar o terror na maioria das vezes. E isso é tão real que as pessoas estão fugindo e se perdendo em outras brigas e não estão fazendo seu aprendizado, seu desenvolvimento com essa oportunidade que o Covid está trazendo para nós, né? Em termos de ser humano, né? O ser que realmente tem essa qualidade de amor no seu coração, de confiança, né? E de coragem para enfrentar isso, né? Então, eu tenho que confiar naquilo que eu estou aprendendo disso. Eu tenho que ter, sabe, muito amor para eu ter essa força transformadora e lidar com isso, né? E aí sim, eu tenho atos, né? Através dos meus atos de coragem, eu consigo transformar isso, não é só para mim, né? Porque a gente não é egoísta. Eu acho que está aí a prova, né, disso, né? É para o universo maior. E lidar com isso, né? E não ir para a morte. Para a morte, que eu quero dizer, assim, manter o velho, né? Eu não fazer essa transformação, tá? Berenice, Eu já vou terminar. Ia dizer só... agora, e eu tenho algumas perguntas. Se você não achar então, chat, eu posso ler para você daí, tá? Quero que você leia, mas só deixa eu só então fechar. Em cima disso, né, eu comecei lá com aquela poesiazinha, aonde a gente colocou, aonde eu trouxe para vocês, né, na poesia, aonde eu coloquei lá as verdades vivenciadas em conjunto. Então, qual é a verdade que nós estamos vivenciando com o Covid, juntos mesmo? Estamos vivenciando as verdades, né, dessa situação. E se nós verdadeiramente nós as vivenciá-las, nós vamos transformar isso, tornar isso em força cósmica terrena. Ou seja, é uma força nova que está aí, né? Que é uma força do mundo espiritual na Terra, ou seja, nesse serzinho meu, né? Nessa minha centelha divina. Quando, no meu anseio, que está relacionado ao meu pensar, não é medo, não é angústia, não é ansiedade que está presente ali, né? Quando eu busco, eu não vou para dentro e me retenho, mas eu vou nessa busca de ser humano, né? De me relacionar com isso, para compreender isso e me desenvolver com isso, tá? E isso só é feito se realmente o homem usar ou se esforçar, não para sair atuando pelo medo, seja pensando excessivamente e gastando a sua força, mas no esforço de se transformar em um ser humano melhor, tá? Então, eu quero que vocês, agora que a Beth já até falou, né, dessa situação, de vocês já estarem com as perguntas, eu fecho, e aí vocês vão me ajudar a dar essas respostas, e eu vou fechar nessa outra poesia, né, e aí nós vamos para essas perguntas, mas eu quero que vocês tentem entender a poesia dentro dessa trindade que eu coloquei para vocês, tá? Tu mesmo, homem cognitivo, emotivo e voletivo, és o enigma do mundo. O que ele oculta, em ti se revela. Torna-se luz em teu espírito, calor em tua alma e a força de teu respirar. Ela une a natureza do teu corpo a mundos da alma, a reinos do espírito. Ela te conduz à matéria para que te encontres humanamente. Ela
te conduz ao espírito para que não te percas espiritualmente. Rudolf Steiner. Tá? A Beth pode disponibilizar depois para vocês essas duas poesias, né? Mas eu quis que vocês tentem depois não entrar só na esfera, né, do teórico, mas tentem acolher a imagem, né, o pensar imagético que essa poesia, que ambas estão trazendo para nós, né, sobre a alma humana e a nossa responsabilidade em realmente ter forças cósmicas diferentes aí, tá? Beth? Oi, você consegue ler o chat, Lenice? Eu não consigo, não aparece o chat para mim aqui. Ele é um quadradinho bem em cima, no canto direito da tua tela. Ah, tá lá em cima, 46, Isso. barbaridade. Isso, esse tem um número de pessoas e daí do lado tem um quadradinho, um retangulinho ali. Clica em cima do retangulinho ali. Eu cliquei e agora eu vou correr isso aqui, né? Veja do fim para o começo que... Você colocou a poesia última, né? Isso. As perguntas estão mais no final. Meu santo. Tem acho que umas 4 perguntas. Se quiser, eu posso ler também. Eu não estou... Quer que eu leia para você? Pode olhar, pode ler, fazendo uma gentileza. Tá. Então, tem uma pergunta aqui que eu imagino ser da Kátia, que ela também entrou com o login do Instituto. De uma forma global, precisamos todos restringir nossa vida exterior e estar mais em nosso espaço privado. Como você vê que esse fato impacta na nossa autoconsciência? Como impacta onde? Na nossa autoconsciência. Isso. Então, esse momento de recolhimento, né, de isolamento, que até se falou, né? Então, ele muito é para ser compreendido como uma interiorização, e não um isolar-se em si mesmo, porque o isolamento, ele gera frio, né? Eu estou recolhida, e é o que está acontecendo, né? Esse impacto está tendo para várias pessoas, porque, veja, se você está com casais de senhores de idade, onde eles estão tendo que fazer esse processo de recolhimento. E aí, é nosso papel, seja dos filhos, dos netos, de quem está cuidando, atendendo, não deixar eles ficarem com quietinhos, ou porque a tendência deles, pelo próprio processo fisiológico, é de entrar num processo de esfriar, né? Entrar num processo de até mesmo de medo, né? E o que a gente quer não é isso, né? Então, na consciência, no desenvolvimento da autoconsciência, mesmo estando eu sozinho, e isso sendo necessário, esse momento de interiorização, esse momento de recolhimento, né? Eu posso estar fazendo isso, e ao mesmo tempo eu estou ajudando aquele que está lá na sua casa a fazer isso de uma maneira que traga calor para ele, né? E eu digo isso em termos práticos mesmo, né? Assim, está todo mundo indo para a televisão e ficando apavorado com o que está vendo, né? Então, às vezes eu estou indicando para algumas pessoas, pega lá no seu computador, está cheio de caixa de fotografia que a gente bate e nem vê depois mais lá, e organize isso. E lembrem, está lá só os dois, ou está lá um, ou liga para o filho, vi a foto de tal época que a gente fez isso. Traz esse movimento de relação, de você estar integrando mesmo estando só, entende? Você vê coisas que foram positivas na tua vida, né? Então, você mantém esse calor na esfera do meio, né? E isso, gente, a consciência, porque daí você pode acender, né? Porque a alma, ela está lidando com essas inspirações que a gente pode levar para que a consciência se desenvolva, né? Então, se eu levo esse tipo de imagem, né? Se eu estou levando esse pensar através dessas imagens positivas, né? Ou lembrando, só no organizar isso, eu já aqueço a minha alma, entende? E isso
traz saídas. Eu te dou certeza, as pessoas até sonham coisas boas. Entende? Elas levam para o sono, elas levam esse calor, elas não levam medo para no dia seguinte voltar pior do que elas estavam hoje. Porque a gente também tem que ter essa preocupação. Isso é o higiênico, né? Então, não é só lidar com isso que está na consciência aqui, mas são quais as ações que eu aqui estou preparando e no meu atuar, no meu fazer, né, que podem levar luz para essa consciência. E isso eu só vou ver que tem a ver com a vontade, né, e que ela é manifesta, ela vem no sono. Né? Eu atuo nela quando eu durmo. E no dia seguinte, ela vem com uma outra qualidade de calor. Tá? Oi, Lenice. Estou recebendo aqui uma mensagem da Jussara Venturi. Ela colocou aqui, Helenice Bela, eu e a Gabriela ouvimos você daqui de tão longe. Nosso coração se sente acolhido e permeadas pelo calor das suas palavras. Grazie mille. Sim, eles estão na Itália, né? Sim, né? Então, viveram muito isso. Como a internet nos aproxima, né? Que coisa boa, né? Eu tenho outra pergunta aqui da Ana Cristina. Como lidar com as crises externas de forma favorável à saúde? O que é essas crises externas, né? Então, que sentido essas crises externas? Essas crises externas é o que se for dentro disso que a gente está trazendo, são situações, né, que o mundo aqui fora realmente exteriorizou também, né? E você lidar com isso não de maneiras a reverberar nessa mesma frequência. Por isso, continuo dizendo, esse calor que eu tenho que mobilizar, ele não pode nem esfriar demais e nem esquentar demais, porque senão, assim, ou eu tenho a verdade, né? Ou eu tenho a não verdade, né? Ou eu tenho a minha rigidez, ou eu tenho a minha mágica, o meu mundo de consciência imensamente aberta, né? E na hora que a gente está lidando com situações aqui, é porque você tem que, ei, calma, né? Quem é que está aqui comigo? Você chamar o eu dessa pessoa, né? Então, e ver assim, pera, para que você está me dizendo isso? Porque eu sei porque é o que eu comentei com vocês, né? Então, a forma como as pessoas estão lidando, até porque o Covid, ele trouxe para nós uma possibilidade, e em termos de terra, dessa raiz do nosso solo, nós estamos com uma crise, né? Econômica, uma crise física, que está na saúde, né? E nós estamos com uma crise política. Então, nós estamos com uma crise que ela está afetando o que nós chamamos, né, do tudo que está relacionado à nossa sabedoria, né, a beleza de ver o mundo, porque a gente está vendo tanta coisa acontecendo, né, e, ao mesmo tempo, a minha sobrevivência no mundo. Que daí tem a ver com o aspecto lá que o Aaron Antonovsky traz, né, que tem a ver com essa sobrevivência, né, e você vê esse sentido maior, que é o que a gente falou dentro da imagem do higienismo steineriano, que é o sentido do espiritual nisso. Tem um sentido ou um significado maior para nós nisso, né? E que eu estou lidando, para nós agora, desse espiritual, não só nesse macro, mas o espiritual da nossa época da alma da consciência, que é um ato de vontade no homem, no aqui e no agora. Então, não é que o todo não seja importante, mas é esse homem aqui interior que vai provocar a centelha ou a mudança ou o grãozinho de terra, né, para esse novo universo. E não é que todo mundo, eu vou ter que trabalhar com todo mundo e levar todo mundo para a mesma compreensão cognitiva. Isso não é o que a gente está falando, né? Então, e hoje aí fora é assim, ou você comunga do meu pensar, ou você comunga do meu pensar, e não é isso que a gente quer, porque o pensar, ele tem que ser livre. Eu não vou comungar nem com uma tribo, nem com outra tribo, nem com outra tribo. Eu vou libertar
uma tribo que está dentro de mim e que essa é uma missão de continuidade do mundo ou da humanidade. E hoje o que a gente está vendo, essas forças externas, elas estão tirando nós desse sentido, né? Então, não é à toa aí que nós temos Micael, né, que está para tentar trabalhar e nos possibilitar termos pensamentos livres, né? Então, e pensamentos livres não são os pensamentos que trazem essa forma. Esses já perderam a oportunidade deles, né? Hoje, no mundo da antroposofia, a gente sabe que esses seres que estão cuidando do nosso pensar são os arqueus e não mais os espíritos da forma, os exousiae, né? Então, só que a gente tem alguns que não aceitam isso, e daí nós estamos numa briga, né? O que nós não podemos fazer é entrar nessa briga, né? É uma questão da individualidade, realmente lidar com essas situações externas, tá? Não sei se consegui explicar, Ana, depois qualquer coisa a gente conversa. Helenice, tem uma pergunta aqui que talvez você já tocou um pouquinho nesse assunto. Algum palpite sobre que tipo de aprendizado a Covid parece estar trazendo para nós, seres humanos? Que tipo de ato de vontade livre podemos ter neste momento? Eu acho que tem um pouco a ver... Mayra. Eu penso que tem um pouco a ver com o que eu acabei de falar, né? Então, esse aprendizado, né, esse que está o aprendizado, lembra, sempre está relacionado ao nosso pensar, né? A nossa faculdade de alma do pensar humano, né? Então, esse pensar, ele tem que ser um pensar, né, que é um pensar que a gente diz livre, e quando diz livre, eu até tinha escrito um negocinho aqui, deixa eu achar nos meus papéis, porque eu mais ou menos entendi que isso podia acontecer, né? A forma como eu lido com esse pensar, que tem a ver com o aprendizado que o colega colocou, né? Então, esse pensar, ele tem que ser um pensar imagético. Ele não pode ser um pensar que é na minha forma de pensar. Senão, eu não estou fazendo aprendizado nenhum. Eu simplesmente estou impondo a forma que eu penso. Isso não é aprendizado. Entende? Porque eu não flexibilizei o meu pensamento. Então, eu não me tornei uma alma livre. E se isso não me permite, não tem como o meu eu se manifestar, né? E aí, aquilo que a gente chama da minha personalidade espiritual, ela não tem nutrição. Eu continuo mantendo isso preso em mim. Então, nesse sentido, né? Nesse sentido, eu não dou independência para o pensar do ser humano. E o ser humano, em termos de aprendizado, colega, ele precisa ser independente. Ele não pode depender nem de um pensamento religioso, nem de um pensamento científico, nem de um pensamento da minha ancestralidade. Ele tem que estar realmente trazendo um pensamento que vai para o futuro, né? Novo, que tem a ver com essa questão de continuidade. Então, no aprendizado, é isso, né? Eu trabalhar com essa situação. O sentir, o aprendizado, daí não é o desenvolver, né? No sentir, eu tenho esse desenvolvimento anímico. E isso, eu só vou entrar em contato se aquilo que chega para mim, eu passei a trazer, a ressignificar aquilo que eu aprendi mentalmente, né? Ou no meu pensar, e no meu sentir, ele passa a ter um sentido que a gente não explica. Não é um sentido que não explica, eu quero dizer, filha, a mãe está dando. Então, assim, no sentir, ele está diretamente relacionado a esse aspecto que eu tenho, com o qual eu interiormente me desenvolvo, dando um novo sentido para a vida. Porque muitas vezes ele não é um sentido de vida, ele é um sentido da minha encarnação nessa vida. Ou seja, isso é um sentido de morte. É um sentido daquilo que eu vim para fazer. Mas isso não liberta, isso é só que vai me levar a passar pela vida como um animal, com começo, meio e fim.
mas não tem um desenvolvimento do espírito. Tá? Eu não sei se eu consegui me fazer entender, né? E lá, isso vai acontecer na vontade, em essência, na hora que eu melhoro, na hora que eu transformo isso. Então, o adulto precisa independência no pensar, autonomia na interioridade, no sentir, né? E uma atuação genuína. É uma atuação genuína. Não tem a ver com pensar e venha para a minha tribo, ou não pensar e venha para a minha tribo. É o novo, é o que nós vamos construir juntos. Helenice, tem acho que uma última pergunta aqui, obrigada. Vamos lá. Excelente, Helenice. Sol Marchal. Excelente, Helenice, obrigada. Queria ouvir sobre como você tem provocado ou aconselhado pacientes que oscilam as emoções. Ora, por acreditarem que devem manter a escolha do isolamento, pela consciência da saúde e do bem-estar pessoal e coletivo, ora, por acreditarem que devem voltar às atividades normais por pressão da condição financeira e pelo temor generalizado da crise econômica. Então, assim, ó, na esfera que a gente acabou de ver, e que eu falei para vocês, que vai reagir com vida ou com morte, que tem a ver com a atuação, é exatamente essa esfera que a vontade, ela está sendo contida, né? Contida porque, por pressão, você precisa ficar interiorizado, e, ao mesmo tempo, contida porque você sabe que pode ser que isso seja contido. Né? Contido por quê? Porque você vai deixar de ganhar dinheiro, você vai ter... Porque esse é um sentido da vida. Né? É o sentido da vida. Tá? Então, o que é que a gente percebe com isso? Tá? Nessa situação, veja, é amplo isso, mas eu teria que pegar a imagem arquetípica da doença, né? E a imagem arquetípica da doença, ela está para nós em 2 órgãos, né? Ela vem pelo pulmão, que está relacionado ao que a gente acabou de falar, esse inspirar e expirar, que está relacionado a esse processo da luz, né? E, ao mesmo tempo, ela está o quê? A gente está vendo que ela está criando um invólucro, né, nos alvéolos, e que você não está conseguindo levar esse oxigênio, né? A pessoa não está conseguindo levar esse oxigênio para qual órgão? Para o órgão mais novo, para o órgão mais recente, para o órgão mais humano que a gente constituiu, né, o mais novo, que é o nosso coração. Então, ele está sendo sacrificado nisso. Então, é óbvio, né? A gente pode ir para uma leitura muito mais sistêmica disso e ver como essa doença, ao atingir essa terra, né, esses elementos, esses órgãos no ser humano, eles estão... O que traz isso para nós? Né? Veja, um coração que quer bater e não tem combustível para bater. Né? E ele não tem combustível porque ele não está se ligando, ele não está conseguindo fazer a troca com esse pensar do mundo, com isso que está relacionado à luz do mundo, né? Que está relacionado a essa falta de forma, a possibilidade de tirar um pouco de forma, né? Porque senão ele cristaliza demais e endurece, né? E o que a gente está vendo o pulmão é o órgão da terra, é o órgão que traz essa sedimentação, essa ancoragem, essa interiorização, é igualzinho, né? Você olhar para uma raiz, é a mesma coisa, quando está adentrando, né? E o que a gente percebe? É esse órgão, e, paralelo a ele, é o coração que é afetado, ou seja, o futuro. Né? Então, eu penso que isso tem a ver com o momento e a crise que nós estamos vivendo, que tem a ver com a alma da consciência, aonde nós não estamos mais na época da alma, dentro do desenvolvimento que o Steiner traz, na época da alma lá, da 4ª época, né? Nós estamos na 5ª época. E isso é o quê? Não adianta mais a gente brigar que a minha tribo é essa, a tua tribo é aquela tribo é essa, porque não é nenhuma dessas tribos que vai ganhar, entende? Nós só vamos perder o futuro se a gente continuar querendo impor desse jeito ou daquele jeito. Nós vamos ter que ter bom senso. Impossível a gente sair disso sem perdas.
Agora, a perda é porque eu quero fisicamente para mim, é onde eu até compartilhei com algumas pessoas, né? Nós vamos ter perda. Agora, a perda de alguns, e eu, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que a gente tem que deixar morrer gente, não é isso. Mas nós temos que tentar pensar isso mais fortemente. Veja, o sangue é onde está manifesto eu, né? Então, o nosso eu, ele se manifesta no sangue, mas é o eu que está para aprender, né? É esse eu que vem para ser transformado, né? Que é o eu que não é a vontade, mas é aquele que está transformando essa vontade. Se nós impedirmos pessoas que, dentro de um bom senso, podem voltar a trabalhar, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter mais gente viva, mas aqueles que vão continuar a existência, que são as crianças, os idosos e as famílias, eles vão ter o quê? Necessariamente o seu alimento fragilizado, ou seja, isso vai chegar no seu sangue, porque dinheiro vai faltar, alimento nas casas já estão faltando, né? Carência já está acontecendo, né? Então nós vamos ter uma subnutrição do sangue. E a minha questão é que daí eu fico viajando aqui com toda essa subnutrição do sangue, né? Se eu vou ter pessoas que vão ter um sangue subnutrido ou mais fraco em termos de força, como eu quero algo novo? Por um medo da gente lidar com algumas perdas, né? Mas não dá para o povo ir trabalhar, porque é fato. Eu mesmo estou com um parente, estou com a minha mãe guardadinha lá, não sai. Então, vocês ficam cuidando lá. Agora, nós que estamos melhores, né? É uma coragem? É uma força? É uma confiança? Mas eu vou fazer a minha parte, né? Mesmo da onde eu estou, eu não preciso estar desafiando ninguém ou desrespeitando um bicho, né? Porque o vírus é do reino animal, né? É uma manifestação animal. Eu não vou provocar, eu só vou ter atitudes de coerência, né? Por isso que eu estou dizendo, é a coerência que vai levar a gente para essa situação. O problema é que no país, não existe esse norteador, né? Nós não temos esse eu que está norteando, porque ela virou uma pandemia e na tríplice ordem do ser humano, nós estamos afetados. E mais, né? Eu não votei no presidente que está aí, mas assim, não existe como esse eu entrar, né? Ninguém respeita essa autoridade. E eu acho que nós temos que repensar, né? O que é que nós estamos querendo com isso, sabe? Então, quando pergunta, né, temos sim que respeitar, né? Temos sim que olhar, mas nós temos que olhar e lidar com a consequência disso e não responsabilizar ninguém depois, entende? Porque nós já sabemos que nós vamos jogar para a responsabilidade para o outro. E nós vamos ter que saber que isso vai trazer para nós um atraso, e não é responsabilidade de ninguém, é uma escolha minha. É nesse sentido, entende? Ou eu, enquanto uma unidade, assumo a minha parcela de responsabilidade, ou eu vou continuar não aprendendo nada com isso e jogando nas costas ou dos médicos porque não salvaram, ou do presidente porque não deu mais dinheiro, ou da economia porque não sei o que lá. Não tem nada. Qual é a minha responsabilidade nisso? Eu tenho um ato diferente disso? Entende? É isso, então, Helenice? É isso, meu amor. 20h31 já. Tem mais uma perguntinha aqui, não sei se ainda quer dar mais uma última palavrinha para... Pode ser, para mim não tem problema. Benê Rubini. Helenice, querida, gostei muito do calor, pensar criativo, boa força de vontade que você nos transmitiu. Muito prazer em conhecê-la. Só podia mesmo ser uma Sapolsky por falar tanto e tão bem como Mazé, amiga minha. Não, mas não é aí que estava a pergunta, eu li a errada, é uma de cima aqui. Fábia Siqueira. Helenice, gratidão, excelente. Como você orienta esse caminho de flexibilização do pensar em um momento onde as emoções estão tão afloradas? E nesta perspectiva, podemos acreditar em um novo mundo pós-pandemia? Vamos fazer a pergunta final? Então, se nós fizermos
nós vamos ter um novo mundo. Mesmo que nós não façamos a lição, o mundo vai estar diferente. Entende? Tem sim. Agora, eu vou olhar para esse mundo e me responsabilizar pelo mundo que vem aí, ou não, eu vou continuar olhando para o mundo que eu idealizava e que eu não tenho mais, né? E que agora o que eu faço com esse que está aí? Tá? Então, a gente tem que flexibilizar em várias formas, né? Que é isso que eu estou tentando trazer, que é essa coerência. Isso tem que fazer um sentido, né? Eu tenho que compreender esse sentido do Covid. O Covid tem que fazer um sentido para mim, individualmente, socialmente e maior, que é espiritualmente, que é isso que eu estou tentando passar para vocês. Tem um sentido, e é um sentido da alma da consciência, né? E é um sentido de um pensar livre. Nós estamos acessando isso através de ações que vêm e fazem com que esse meu pensar realmente livre, e quando eu digo pensar livre, assim, é um pensar que é independente de lado, né? É uma autonomia que é interior, é uma responsabilidade, uma autonomia interior forte que eu tenho, e isso faz com que eu tenha uma ação e dê a cara a tapa, e não com umas costas largas de gente atrás de mim, não, entende? Isso que é o ter uma atitude ética. Tá? Não é para mim, Lenice, é para nós. Nós do Instituto, né? Nós, né? Não sei eu. Nós do Instituto agradecemos, né, a presença de todas e especialmente essa doação tua aí, né? Dessa 1h30 aí dedicada para a nossa causa aí, que é contar um pouquinho o que é a antroposofia sobre os vários aspectos, né? Então, você tá cheio de agradecimentos, o pessoal está escrevendo bastante aí, depois você vai receber o link para ler todos os comentários que vieram para você, tá bom? E o pessoal vai receber através dos e-mails lá pelo Simpla, o link do vídeo, se quem quiser ver de novo, passar para alguém conhecido, quem entrou mais tarde e perdeu o comecinho, pode assistir o vídeo da gravação depois, tá bom? Então, acessem nosso site, conheçam um pouquinho mais o Instituto, em breve nós teremos lá um site reformulado, vamos colocar mais novidades, estamos loucos para voltar ao contato presencial, mas enquanto isso, esse contato eu senti bem acolhida aí por você e por todos, e um calorzinho gostoso, né? A gente gerou um calor aqui. Então, muito obrigada. Eu quero cutucar vocês. Para mim, sim, eu saio aquecida e acolhida e contemplada aí nessa reflexão aí, muitas perguntas minhas também eu pude, né, não é responder, né, mas ficou na reflexão aí para ficar pensando. Isso. Então, e qualquer um que precise, né, e que queira perguntar, ou manda aí, não sei como é que faz, né, ou manda no meu e-mail. Você quer deixar teu e-mail? Eu vou deixar o e-mail, né, helenicidias@hotmail.com, né, ou mesmo o telefone do consultório, o WhatsApp, que daí é 99915-5377. Diga lá de novo que eu vou escrever aqui. 99915-5377. Aí. Então, o que eu bacana, queria então, Lenice. Tá? Eu agradeço a oportunidade, agradeço de coração. Um beijo. Tá? Obrigada, um beijo a todos. Imagina, tchau, até. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.